Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de Capital News, esta nova rúbrica do podcast Capital Talks, onde eu estou aqui a partilhar as três principais notícias relacionadas com a economia, com finanças, que aconteceram nesta semana e o que é que podemos aprender com elas. Antes de começarmos, uma rápida mensagem da XTB, o nosso parceiro desta nova rúbrica. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Investe em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e investe em ações com 0% de comissões. Por isso já sabes, se queres começar a transacionar ações, ETFs ou outros títulos de uma forma muito simples e barata, então abre conta na XTB. Vamos deixar aqui o link na descrição, onde podes aceder diretamente ao teu registro. A primeira notícia desta semana está relacionada com a inflação e pelo facto de aparentemente estarmos a ter boas notícias, já que a inflação registada e comparada com o período homólogo foi de 7,4%. Este é o valor mais baixo desde abril de 2022 e é o quinto mês consecutivo em que a taxa de inflação tem vindo a baixar. O grande contributo para esta redução de taxa de inflação está relacionado com os serviços energéticos, em que a taxa aplicada foi apenas 4,4%. Vamos dar aqui apenas um passo atrás e relembrar o que é a inflação. A inflação é então a subida generalizada dos preços e o índice de preço de consumidor, o que se chama o IPC, que depois vai dar aqui esta taxa que estamos aqui a falar dos 7,4%, por exemplo, é feita com base num cabaz de produtos standard, digamos assim, que tem um bocadinho de tudo. Tem produtos de serviços energéticos, tem alimentação, tem um pouco de tudo. E esse cabaz standard é que, ao subir ou ao descer de preço, vai criar esta taxa de inflação. E então, nós temos então que este cabaz standard subiu então os tais 7,4%, mas que é inferior ao que era anteriormente e que tem vindo a baixar. No entanto, o que vemos é que, por exemplo, só a parte dos serviços energéticos aumentou apenas 4,4%. O que quer dizer que se os serviços energéticos aumentaram menos do que estes 7,4, então alguma coisa terá que ter aumentado mais do que estes 7,4 para que a conta média, digamos assim, deste cabaz dê este valor. Olhando para os gráficos, olhando aqui para a análise dos economistas e tudo isso, tudo indica que a inflação já terá atingido aqui o ponto máximo e que a partir de agora vai começar a reduzir e já se está a ver, lá está um pouco desde o início do ano. No entanto, a tal meta dos 2% de inflação, como se espera, porque é um nível, digamos que saudável de inflação, só deverá acontecer lá para 2025, por isso ainda temos aqui um longo caminho para fazer. No entanto, há aqui uma coisa que também é importante percebermos, que é o facto de a taxa de inflação estar a abrandar, não quer dizer que os preços estejam a reduzir. Não é a mesma coisa. A redução dos preços chama-se deflação e não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que a inflação está a abrandar, ou seja, os preços continuam a subir, mas a uma taxa mais pequena, uma taxa mais lenta e não é a mesma coisa do que uma deflação. Uma deflação quer dizer que os preços efetivamente descem. À primeira vista, isto pode parecer aqui uma boa ideia, a redução dos preços. No entanto, isso está longe de ser verdade. Porque se nos pusermos no papel de consumidor e vamos imaginar que vamos hoje ao supermercado e um determinado produto está a 1€ e amanhã está a 99 cêntimos e depois está a 98, o que é que nós como consumidores vamos fazer? Vamos esperar que o preço continue a baixar para depois comprar. Ora, o que é que vai acontecer? Se todos os consumidores adotarem este comportamento, que é o comportamento normal, o que vai acontecer é que o consumo vai parar. E o consumo parando, a produção para, a produção parando, tudo o que é situações de desemprego, falências, etc., começa a acontecer e por isso a questão da deflação, apesar de à primeira vista poder parecer uma brilhante ideia, a redução dos preços, isso não é necessariamente verdade. Uma inflação, lá está, a rondar 1,5%, 2%, que era o que tínhamos antes desta crise do último ano e é agora o objetivo a partir de 2025, isso é um valor que é uma inflação normal, porque mostra uma economia dinâmica, uma economia que tem consumo, o consumo é importante, que consegue remunerar as pessoas, consegue pagar às empresas, consegue que tudo aconteça. Na mesma perspectiva, se nós pensarmos, lá está, se houver uma inflação relativamente pequena, o que quer dizer é que as pessoas não vão adiar consumo, as pessoas vão consumir quando necessitam e isso vai fazer a economia mexer. De outra forma, se nós estivermos à espera de uma deflação, o que vai acontecer é que as pessoas vão parar de consumir, parando de consumir vai parar toda a cadeia de abastecimento e isso não é bom para ninguém. A segunda notícia desta semana tem a ver com a EY. EY, antigamente Ernst Young, uma das grandes auditoras mundiais, que faz parte do grupo chamado Big Four, juntamente com a KPMG, PwC e Deloitte, anunciou que vai despedir, a EY nos Estados Unidos vai despedir cerca de 3.000 colaboradores. Estes 3.000 colaboradores representam sensivelmente 5% do total de colaboradores nos Estados Unidos e isto não vai ser transversal e claramente esta medida vai afetar mais a área de consultoria da EY.
Na verdade, isto não é caso único, porque também as consultoras Accenture, McKinsey e KPMG também anunciaram despedimentos a rondar os 2-3%, e por isso claramente parece estar a haver aqui uma tendência nestas consultoras e auditoras em termos de redução das equipas. E porquê é que isto está a acontecer? Porque aparentemente, e existem aqui alguns dados que confirmam isto, quando foi o início da Covid, ali nos primeiros tempos, houve uma corrida frenética às fusões e às aquisições, o que obrigou a que as empresas contratassem muitas destas consultoras e auditoras, o que as obrigou a elas a contratarem muitas pessoas e, no entanto, o que entretanto tem acontecido é um abrandamento desse trabalho, um abrandamento dessas necessidades e, obviamente, estas pessoas acabam por não ter tanto trabalho ou não serem tão necessárias, digamos assim, como foram nessa altura. Também poderá não ajudar o facto da EY ter estado relacionada com a Wirecard, uma fintech alemã que na altura foi acusada de fraude e acabou por declarar falência. A EY nessa altura, enquanto empresa auditora desta Wirecard, acabou por ser multada em 500 mil euros e isso obviamente também não ajuda nada à credibilidade da empresa. Este exemplo da EY e da Wirecard lembra-me um exemplo de há muitos anos, de uma empresa chamada Enron, que na altura era uma empresa do mercado petrolífero, uma empresa norte-americana sediada no Texas, e que na altura tinha como auditora a Arthur Andersen, que é uma empresa que atualmente já não existe, mas que na altura foi também um escândalo financeiro, porque foi comprovado que a Enron tinha aqui uma série de fraudes, más práticas, etc., e que a Arthur Andersen, enquanto empresa auditora, acabou por pactuar, de certa forma, consciente ou inconscientemente com isso, e isso declarou não só a falência e o encerramento da Enron, como também da Arthur Andersen. A Arthur Andersen era uma empresa que também estava em Portugal nessa altura, isto foi no início dos anos 2000, e acabou a empresa por fechar. No entanto, esta questão de empresas de auditoria pactuarem, mais uma vez, consciente ou inconscientemente, com fraudes financeiras, infelizmente não é novo. Aconteceu, lá está, com a Arthur Andersen e a Enron, aconteceu agora com a EY e com a Wirecard, eventualmente no futuro voltará a acontecer. No entanto, isto não descredibiliza de forma nenhuma estas empresas. Estas empresas são muito competentes, têm pessoas extremamente profissionais, extremamente competentes a trabalhar lá. Infelizmente é o mercado a funcionar, é o mundo a rodar, mas é sempre importante estarmos atentos a estas situações porque no final ninguém vai sair beneficiado de certeza. Numa outra notícia, e para aliviar aqui, digamos, um bocadinho o ambiente, Elon Musk e a Tesla anunciaram que vão lançar a sua marca de cerveja, a Giga Beer. A Tesla já tinha uma marca de tequilha e agora anunciou que vai também começar a comercializar esta marca de cerveja, seguindo uma receita alemã, apenas com 3 ingredientes. Eles forneceram alguns detalhes sobre isso e então tudo indica que nos próximos tempos vamos ver aí a cerveja da Tesla / Elon Musk à venda. Em relação ao preço, preparem-se porque tudo indica que vai vir em kits de 3 garrafas de 330 ml, as tradicionais médias, digamos assim, e que vão custar a módica quantia de 89 euros. Este pacote de 3 cervejas de 330 ml, vamos arredondar a conta e dizer 1 litro de cerveja, 89 euros. Isto mostra que, na verdade, muitas vezes é muito mais importante a marca, a pessoa, a ideia, o que vocês quiserem, o marketing até, do que propriamente o produto, porque se formos comparar com outros produtos que estejam aqui nas prateleiras dos nossos supermercados, claramente isto não está enquadrado. Mesmo que vamos a algum tipo de cervejas mais especiais, importadas, etc., claramente vai ser difícil encontrar uma cerveja que custe 90 euros por litro, contas redondas. E, no entanto, eu não tenho dúvidas que esta cerveja vai ser um sucesso, porque claramente Elon Musk e a Tesla acabam por trazer muitas pessoas e muitas pessoas que se identificam com a loucura saudável, digamos assim, tanto do fundador como da marca, e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que também vai ser aqui um bom sucesso de vendas, nem que seja pela curiosidade, nem que seja por beber uma cerveja da Tesla uma vez na vida, mesmo que isso custe 90 euros por litro. A Tesla passou aqui por alguns momentos difíceis nos últimos tempos, principalmente desde que Elon Musk anunciou a compra do Twitter. E nas 2 semanas que seguiram essa compra por 44 mil milhões de dólares, as ações da Tesla caíram praticamente 40%. No entanto, e desde o início do ano, as ações da Tesla subiram mais de 65%, o que mostra que foi ali uma discordância, digamos assim, entre investidores da Tesla e esta opção do Twitter, mas que claramente continua a haver uma grande confiança
na Tesla e indiretamente ou diretamente em Elon Musk, e isso na verdade é o que importa. Ou seja, isto aqui, a mensagem que nós podemos aprender é que se formos acionistas de uma determinada empresa, não interessa se é a Tesla ou outra qualquer, vão haver sempre decisões com as quais não concordamos, vão haver sempre algumas coisas que vão acontecer e com as quais nós não nos revemos e que, por certa forma, nos vão, se calhar, forçar, ou vamos nos sentir forçados a reduzir a nossa participação nessa empresa. No entanto, o que indica é que depois o mercado acaba sempre por corrigir de certa forma e as coisas acabam por se resolver, digamos assim. Uma mensagem também importante é para quem gosta de investir, às vezes, num curto prazo, procurar estas oportunidades e estas incertezas. Por exemplo, quando se anuncia que Elon Musk vai comprar o Twitter, sabe-se que isto claramente vai ter um impacto e claramente vai haver pessoas que não vão gostar por diversos motivos, o que provavelmente irá empurrar as ações para baixo, tal e qual como aconteceu. Se formos um investidor de mais curto prazo e estivermos atentos a estas notícias que podem criar aqui alguma disrupção e alguma queda, porque muita gente acaba por não concordar com a atitude dessa empresa ou desse empreendedor, então podemos aproveitar essa oportunidade para comprar mais. Da mesma forma, se formos um investidor de longo prazo, podemos fazer exatamente da mesma forma e, às vezes, se soubermos que está aqui qualquer coisa a acontecer e que pode dar aqui uma correção, digamos assim, ou uma quebra no preço das ações, podemos aproveitar, esperar aqui mais uma semana ou duas, às vezes, para ver o que é que acontece e, eventualmente, comprar mais baixo. Claro que isto não é nenhuma receita mágica, pode acontecer exatamente o inverso. Por exemplo, neste caso, os mercados, genericamente falando, podiam ter reagido muito bem ao facto de Elon Musk comprar o Twitter e as ações dispararem e a nossa estratégia sair furada, mas de qualquer forma acho que é sempre importante para nós, enquanto investidores numa determinada empresa ou num determinado negócio, estarmos atentos a estas notícias e depois tomarmos alguma decisão também com base nelas. Não devemos estar totalmente dependentes delas para as nossas decisões. Claro que a nossa estratégia, o nosso perfil de investidor, tudo isso também tem que ser considerado, mas estas notícias seguramente que podem também ajudar-nos e dar-nos aqui alguns indicadores de bons eventuais pontos de entrada ou de saída das nossas posições. E concluímos assim o episódio desta semana do Capital News, onde falámos de taxa de inflação em Portugal, falámos de despedimentos nas grandes consultoras, falámos da Tesla fazer a sua fábrica, a sua marca de cerveja, desculpem, por isso temas muito diferentes e esta é a importância desta rúbrica e também do nosso site, do Daily Meu Capital, onde todos os dias há dezenas de novas notícias, há sempre coisas a acontecer e por isso fica desde já o convite para nos visitarem em daily.meucapital.pt. Não se esqueçam de dar aqui um rating a este episódio, de seguirem o canal em qualquer plataforma onde estejam a ouvir ou a ver e cá vos espero na próxima semana. Obrigado!